Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Toda vez que eu leio essa frase aqui, me dá uma crise de riso, irmão. Mas vamos para o versículo 6, tá bom? Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo estará aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você? Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Meus irmãos, desde o capítulo 1, vem se
comentando sobre Salomão. Até o capítulo 11, se eu não me engane, deixa eu ver aqui direitinho para vocês, até o capítulo 11 de 1 Reis, o personagem principal de toda esta narrativa é Salomão. Todos os outros que correm aqui paralelo a Salomão, eles apenas engrossam a história deste homem. Entretanto, o capítulo de número 3, apesar da gente ter 11 capítulos falando a respeito deste indivíduo, nós conseguimos detectar que o capítulo 3 é um divisor de águas na vida de Salomão. Salomão antes do capítulo 3 é um, e Salomão após o capítulo 3 é outro, completamente outro. A gente percebe muito bem que neste capítulo, Deus vai derramar sobre a vida deste homem discernimento, sabedoria, para que ele consiga liderar o reino de Deus, que no caso aqui é o reino de Israel. Nós encontramos neste texto o que há de fato no coração de Salomão. A gente consegue perceber as afeições do coração deste homem. Aquilo que ele deseja, o que há no coração, implantado no coração de Salomão. O que preocupa ele quando ele vai colocar a sua cabeça sobre o travesseiro? Qual é o sonho de sua vida? O que tanto ele busca? Isso é afeição. Então, com base nisso, a nossa pregação hoje traz um tema: as afeições de um coração totalmente devotado. Lembrem-se que eu acabei de dizer que Salomão, antes do capítulo 3 é um, e após o capítulo 3 é outro. Entretanto, em todos os 11 capítulos, Salomão é um homem devotado a Deus. O que vai diferenciar aqui ele é a capacidade de discernir, é a sabedoria de Deus que vai vir sobre a vida deste homem. Então, nesse texto, a gente vai trazer uma outra mensagem, mostrando sinais de corrupção em Salomão. Só que isso é cenas para outra mensagem. Hoje, a gente vai pregar sobre as afeições de um coração totalmente devotado ao Senhor. Como é que Salomão manifesta essas afeições? Como é que Salomão mostra esse desejo diante do Senhor? É simples, meus irmãos. Olha o que aqui diz o versículo de número 3. Versículo de número 3. O que é afeição? É aquilo que você deseja. É um desejo intenso. Você deseja aquilo que você ama. Você não deseja aquilo que você não gosta. Você deseja aquilo que você ama. Olha o que diz o versículo 3. Salomão amava o Senhor. Isso parece ser uma frase tão boba, talvez para alguns, mas não é. Vocês têm que entender que quem está escrevendo 1 Reis não é Salomão. É um outro escritor que está escrevendo 1 Reis. Ele está descrevendo característica em Salomão. E o escritor sacro, levado pelo Espírito Santo, elogia Salomão, dizendo que Salomão amava o Senhor. Por que isso é importante e por que isso tem que chamar a nossa atenção? Porque se a gente vasculhar as Sagradas Escrituras, nós não encontraremos esse tipo de elogio a outra pessoa. Não encontraremos. Não há em toda a Escritura um elogio semelhante a esse. Uma frase: Davi amava o Senhor? Claro que amava. Moisés amava o Senhor? Claro que amava. Todos
todos os outros homens de Deus amavam o Senhor? Também amava. Mas, em meio desses, é dito a respeito deles que ele amava o Senhor. Por exemplo, Moisés é considerado como o homem mais manso da terra. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Barnabé é chamado o filho da consolação. E outras características que há em todos os outros servos de Deus. Mas aqui, diferente de todos os outros, o narrador elogia Salomão dizendo que este homem é diferenciado no seu aspecto intenso de desejar a Deus. Ele amava de fato ao Senhor. Isso é interessante, irmãos, porque as inclinações, aquilo que ele vai querer, aquilo que ele vai pedir, vai depender daquilo que ele ama. Estão me acompanhando, né? O que ele vai pedir vai estar completamente amarrado àquilo que ele ama. Por isso que ele vai pedir algo inusitado. Por isso que eu acho graça quando eu leio esse texto, porque o que Deus está fazendo aqui? Dando uma carta branca para ele, né? Um cheque em branco. Imagina se Deus desse um cheque branco para muitos de nós, né? O fato, meus irmãos, é que em outro texto, quando Salomão nasce, Deus manda Natã ir até Davi. E Davi dá o nome de seu filho, o nome de Salomão. Mas Natã diz a Davi que Salomão também deveria ser chamado de Gededias, que significa aquele a quem o Senhor ama. Olha só, quando Salomão nasce, o profeta Natã vai até Davi e diz: olha, esse homem também deve ser chamado de Gededias, porque Deus o ama. E veja que ao passar de muitos anos, Salomão vai reagir a esse amor que Deus tem para com ele. Como? Amando também ao Senhor. Deus ama Salomão, mas de contrapartida, aliás, de contrapartida não, como reação ao amor de Deus, de Salomão, Salomão também ama a Deus. Agora, falar em amor talvez é muito contrato de abstrato. Me ajude aí, irmão. Abstrato, o contrário? Então é abstrato. Falar de amor é muito abstrato. A gente tem que descer a teoria e vir para a realidade. Como é que um amor de fato é manifestado? Porque dizer que Salomão amava ao Senhor é fácil, mas como é que Salomão demonstrava isso? Porque o amor não é de palavras. A gente aprende lá em 1 Coríntios capítulo 13 o que é o amor. O amor é paciente, é benigno, não deseja o mal, trata com bondade. O amor é um verbo. O amor é ação. O amor é um trabalho diário. E aqui a gente vê a manifestação do amor de Salomão para com Deus. Como é que Salomão demonstrava esse amor? O texto diz, versículo 3, parte B. Vamos ver, Léo. Vamos ler o versículo 3 e aí a gente vai ver aí. Salomão amava o Senhor. Aí olha o que o narrador diz. O que demonstrava? Andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi. Olha só. Olha o que o texto diz. A maneira com a qual Salomão encontrou para demonstrar esse amor que ele tinha para com Deus era andando nos decretos que Davi já havia ensinado ele. Retorne, por favor, alguns capítulos aí, por favor. Retorne lá para o capítulo 2, alguns capítulos. Retorne só o capítulo anterior, né? Retorne para o capítulo 2 e veremos o que Davi disse para Salomão. Capítulo 2, versículo 2. Estou para seguir o caminho de toda a terra.
Por isso, seja forte e seja homem. Olha o versículo 3. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenâncias e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Olha o conselho que Davi dá a Salomão antes de morrer. Olha como Salomão demonstra que ama o Senhor. Como é a demonstração de amor de Salomão? Simples. Ele não desvia os seus pés da lei. Ele atém-se simplesmente às ordenanças do Senhor. Ele pauta a sua vida naquilo que Deus já havia dito através de Moisés e dos profetas. O amor era demonstrado seguindo a palavra de Deus. E como é que então, meus irmãos? E é interessante que o Provérbios que a gente leu, volte lá, por favor. Provérbios capítulo 4. Porque Davi não disse isso apenas quando estava morrendo, não, viu? Olha o que diz o Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Volte lá para o texto que a gente leu. Olha só. Versículo de número 3. Quem está escrevendo é Salomão, o Provérbio 4. Já depois de muito ano do seu reinado, tá bom? 4, versículo 3, por favor. Quando eu era, vocês estão me acompanhando aí? Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai. Quem era o pai dele? Davi. Um filho muito especial para minha mãe. Ele, quem era esse ele? Davi. Ele me ensinava e me dizia o quê? Meu filho, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Olha, irmão, como é interessante. Como é que o narrador solta um elogio tão diferenciado como esse para Salomão, dizendo que, porque dizer que Deus nos ama é uma coisa, agora dizer que nós amamos Deus é outra. E aqui nós temos uma palavra inspirada. Foi o próprio Espírito Santo quem disse de Salomão que ele amava Deus. Como é que ele prova isso? Andando na lei de Deus, pautando sua vida naquilo que Deus ordenou. Por que isso é interessante para nós? E o que nós aprendemos com isso? Porque, meus irmãos, não existe uma geração tão líquida como essa geração que a gente está vivendo. A nossa geração é uma geração cheia de palavras, mas vazias de verdade. Cheias de elogios, mas vazia de obediência. Essa é a geração que a gente vive. Inclusive, a maioria dos cânticos que a gente canta são carregados de palavras nossas a Deus. Eu te amo, eu te desejo. Não que eu estou criticando, eu não estou criticando a música, tá bom? Tipo assim, esqueci da música, irmão. Tinha uma música aqui na minha cabeça, o sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus, abro mão da minha, abro mão dos prazeres, abro mão de que mais? Vocês já olharam para essa letra? Já olharam? O que a letra diz? Será verdade? Será que estamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa porque nós amamos intensamente ao Senhor?
Será que as palavras que nós cantamos, na maioria das vezes, são absolutamente vazias de verdades? Quando a própria Sagrada Escritura diz que não há como amarmos a Deus se não estivermos andando em seus caminhos. Não adianta você tecer elogios, abrir sua boca e dizer que ama a Deus. Eu amo tanto a Deus, meu Deus, Ele é o meu Ave Maria, Deus é a maior paixão da minha vida. Não adianta você tecer elogios disso, se a sua vida prova que você não anda nos preceitos do Senhor. Mas pastor, é pesado isso. Não, quem disse isso foi Jesus. Não é eu que estou dizendo, não. Quem disse isso foi Jesus. Aonde, pastor? João capítulo 14, abra lá, por favor. João 14. João capítulo 14. Vamos lá. Abre suas Bíblias lá em João 14. Versículo de número 15. Jesus tem uma reunião com seus discípulos. Durante até o capítulo 12, até o capítulo 14, ele vem falando sobre essas coisas. E olha o que ele diz. Versículo 15. Se é uma causa de condição, né? Se vocês me amam. Ó, se vocês me amam, a consequência do fato de vocês me amar é... Me ajude, irmãos. É obedecer aos meus mandamentos. Olha o que já está dizendo. Ó. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. 23, por favor, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas. Não é claro? Por que o autor sagrado tece esse elogio para Salomão? Porque Salomão pautava a sua vida naquilo que Davi havia ensinado ele, a lei. A vida de Salomão era guiada por aquilo que Deus já havia dito. Como nós, nesta geração vazia, podemos provar que amamos ao Senhor? Como a gente pode se reunir aqui em um culto e começar a cantar louvores a Ele, tecer elogio a Ele, dizer que amamos a Ele? Como a gente pode fazer com que essas palavras não sejam vazias? Simples, meus irmãos. Fazendo com que esse encontro não seja apenas um mero encontro. Fazendo com que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você ande no caminho do Senhor. Paute toda a sua vida naquilo que Deus já disse através de sua palavra. Obedeça aos seus mandamentos à risca. E aí quando você chegar aqui, abra sua boca, cante a plenos pulmões, elogie a Ele, porque de fato tuas palavras não são vazias. Elas são eiradas de conteúdos verdadeiros. Há de fato uma manifestação de amor. Não existe verdadeira devoção se não houver obediência, meus irmãos. Alguém já disse que o ABC do cristão é obedecer. Nunca se viu uma geração tão alheia à obediência à palavra de Deus. Escute. Os antigos elogiavam pouco e faziam muito. Você já viu? Presta atenção, olha isso aqui, ó. Não estou dizendo que você não precisa ser isso, não. Olha isso aqui, ó. Os antigos, você costumava ouvir os avós de seu pai dizendo assim: eu te amo. Vocês ouviam isso? Os antigos faziam isso? Não. Difícil. Era muito difícil. Eles eram mais fechados, mais carrocundo. Mas a demonstração do amor dele para com o filho era como? No dia a dia. Hoje os pais ficam dizendo assim:
filho, tu me ama. Filho, tu me ama. Fica fazendo jogo de palavra com o filho. Por quê? Por que será isso, irmão? Por que será isso? Porque de fato a gente vive numa geração líquida, sem conteúdo. Uma geração vazia. E nós só podemos dizer que amamos de fato a Deus se você obedecer aos mandamentos do Senhor. Então, e aí você pode dizer assim, pastor, mas obedecer aos mandamentos do Senhor é muito abstrato. Fale algo concreto. Ah, meu irmão, se eu vou começar a falar concreto, eu vou passar a noite aqui. Mas Jesus Cristo disse que você tem que amar o seu irmão. Disse isso, sim ou não? Está aí algo concreto. Você deve amar o seu irmão. Como assim? Mesmo, está aí algo concreto. Ame o seu irmão. Jesus Cristo disse que se o seu irmão tiver alguma coisa contra você, você tem que ir a ele e pedir perdão. Está aí outro mandamento. Se é assim. Isso só prova uma coisa. Não amamos a Deus. Porque quem ama demonstra a obediência, vive em favor, vive pautado nas sagradas escrituras, obedecendo aos mandamentos do eterno Deus. Essa era a forma de Salomão demonstrar que ele amava a Deus. Segunda coisa que Salomão faz como prova de seu amor. Volte lá para o texto, por favor. Primeira lição que você deve tirar. Se não há obediência em você, se não há um andar constante na palavra de Deus, não abra sua boca para dizer que ama a Deus, porque isso é só balela. Mostre que você ama a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Versículo de número 4 diz assim, meus irmãos: o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Como é que Salomão demonstra que ama a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Mas não apenas isso. O texto também diz que Salomão mantinha uma vida de adoração. Isso aqui é interessante, porque a ideia original do texto aqui, quando o texto diz assim, Salomão amava o Senhor, a ideia aqui do texto original é, Salomão amava adorar ao Senhor. Essa é a ideia original do texto. Aqui diante de nós, irmãos, tem um homem que não apenas andava nos preceitos, mas no que se referia a adorar a Deus de forma litúrgica. Quando você lê os Salmos de Davi, você vai encontrar grandes elogios que Davi fazia ao encontro litúrgico, ao momento de adoração a Deus. Você vai encontrar isso várias vezes. Parece que isso também passou para o seu filho. Salomão amava isso, amava estar em contato com a adoração litúrgica, além dele pautar toda a sua vida na palavra de Deus. Quando se referia a oferecer sacrifícios a Deus, a cultuar a Deus de forma congregacional, isso fazia com que Salomão se apegasse com toda a força a esse ato. Essa é a ideia aqui do texto. Salomão amava viver em adoração litúrgica ao Senhor. O coração de Salomão, meus irmãos, está repleto de afetos sagrados pelo Deus vivo. Ele sentia um apelo, um anseio profundo em seu coração, tão apaixonante, que nada era mais importante do que estar sacrificando ao Senhor. Era assim que ele demonstrava. Por isso que o texto tece esse elogio a Salomão. Salomão ama a Deus, mas como ele prova? Simples, ele obedece aos mandamentos do Senhor. Salomão ama a Deus, mas como ele prova? Simples, ele abandona qualquer outra coisa para estar cultuando a Deus. Você ama a Deus? Nós amamos ao Senhor. O que é esse culto aqui? Para você, o que é isso aqui? Será que isso aqui é mais uma reunião de amigos?
de conhecidos. É mais algo que já está no hábito. Aos domingos nós trabalhamos toda semana. Quando chega o domingo, o normal é a gente ir para algum lugar. Uns vai assistir Faustão, outros vai assistir um jogo de futebol. Faustão ainda é no domingo, irmão? É mais não, né? Tem mais não. Eu tô na velha guarda. Eu não sei mais o que passa na noite, não. O Hulk, né? Domingo do Hulkão. Alguns vão assistir isso, outros vão assistir futebol. A gente vem para a igreja. Porque se tornou algo sociável. É algo social. Eu sou um ser cultural, sou um ser social. Acho legal, a gente vai, canta e pronto. Tudo isso vira um hábito. É isso que é isso aqui para você? O culto é isso? Será que para você não tem um conhecimento mais elevado do que é um culto ao Senhor? Eu tenho dito para os músicos aqui, meus irmãos, que se há algo que todos os músicos têm que ter em mente é que a noiva do Cordeiro se reúne. Aos domingos e quarta-feira ela se reúne. E ela se reúne para elogiar o noivo. Ela chega aqui, e o noivo que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, o noivo com o qual os anjos cantam, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória, o noivo que a terra proclama a sua glória, o firmamento demonstra a sua majestade, esse noivo que é digno duplamente de honra. A igreja se reúne para falar bem dele, para elogiá-lo, para estar diante de sua presença, para se magnificar diante de suas virtudes. Nós, os músicos, servimos como dificultadores ou facilitadores do elogio da noiva ao cordeiro. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês conseguem compreender isso? Nós, os músicos, servimos de facilitadores. A noiva se reúne para elogiar o noivo. Então os músicos vão fazer de tudo para com que esse elogio se torne mais aprazível, mais degustável. Imagina, meus irmãos, uma poesia tendo por trás um fundo musical. Fica mais bonito, irmãos? Sim ou não? A poesia sem um fundo musical é poesia? Continua sendo poesia. Mas ela com um fundo musical por trás acaba causando um arrepiozinho em quem escuta. Sim ou não? Porque ela se torna mais degustável. O que é o culto para você? Você sabe, você tem ciência de que quando nós nos reunimos, Ele está no nosso meio? Você tem ciência do texto que diz que quando a igreja se reúne, os anjos vêm assistir a prestação do culto da igreja ao noivo? Aonde está isso? Aí em 1 Coríntios. Você tem ciência disso? Você tem ciência disso? O que é o culto para você, meus irmãos? O que é o culto para nós? Para Salomão, era a razão de sua vida. Para Salomão, era algo absolutamente importante no seu dia a dia. Ele deixava qualquer outra coisa para estar contemplando a face bendita de Deus. O pardal encontrou casa, as andorinhas ninho para si, e o salmista encontrou teus altares, Senhor, um lugar da tua habitação, onde eu adentro e contemplo a tua face. Você chegou aqui inteirado disso, de que o culto é realmente banhado da presença do nosso Deus. Há vontade em seu coração? Ou é apenas mais um culto? Não há amor em seu coração em estar aqui? Ou se você tivesse outra coisa melhor para fazer, você faria? Para aqueles que têm um coração totalmente devotado, perder um culto é perder uma grande
O que, irmãos? Perder o culto é perder uma grande bênção. Eu poderia falar aqui horas do que é o culto. Mas toda vez que eu venho para o culto, irmãos, eu raciocino de uma coisa. O que é o culto? O culto, no Antigo Testamento, era a reunião de todas as 12 tribos. As 12 tribos se reuniam para cultuar. Reunião de todos os povos. De todas as tribos. O povo de Deus era um só, mas todas as tribos se reuniam e adoravam a Deus. Perpassou o Novo Testamento, não há mais as 12 tribos. Pelo menos no contexto da Nova Aliança. Mas agora, o povo de Deus, ele é feito de toda tribo, língua e nação. Mas esse povo de Deus, feito de toda tribo, língua e nação, ele se manifesta em um local. Nós, toda nação, não podemos se reunir em um local. Mas a nossa congregação, ela representando toda essa massa do povo de Deus, ela se reúne no mesmo local. Pessoas feias, aqui só que tem gente feia. Pessoa feia, bonita, alta, magra, gorda, com dinheiro, sem dinheiro. Aqui só que tem é gente com dinheiro. Gente de toda qualidade. Sim ou não? Toda qualidade. Você não vê maravilha, você não vê beleza nisso, você não consegue ver beleza nisso. Quando eu vejo isso, eu vejo a cara do João, a cara da Maria, tudo diferente. Aí os meus olhos saltam para a eternidade. Eu só consigo ver uma coisa. Todo o povo de Deus reunidos na eternidade em adoração a Deus. O que eu tenho melhor? Será que eu tenho coisa melhor para fazer do que esse momento? Não há. Se para você há, você tem que reavaliar sua afeição. Seu coração faz tempo que tem outra pessoa entronizada nele. Não é Deus. Não é Deus. Porque o que estava entronizado no coração de Salomão era Deus. Por isso, ele andava nos preceitos do Senhor. Por isso, ele amava viver uma vida de adoração. E eu acho interessante, meus irmãos, que quando se fala de adoração, veja o que diz o versículo de número 5, por favor. Aliás, o versículo de número 4, parte B, mas eu vou ler todo o texto. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E olha o versículo, a parte B do versículo. E ali ofereceu naquele altar quantos holocaustos? Quantos? 1000. Eu estava lendo esse texto e disse, meu Deus, isso aqui é muito interessante. Como é que é a demonstração de amor desse homem? O que há no coração desse homem? Um amor profundo por Deus, por isso ele anda nos caminhos do Senhor. Por isso ele ama o culto litúrgico. E quando se fala de culto litúrgico, ele faz esse culto de forma... Vamos lá, irmão, vocês conseguem me ajudar a compreender o que eu estou pensando? Ele faz de forma intensa. Precisava Salomão oferecer 1000? Não, só um, bastava. Só um. O que é que ele faz? Só um não basta. Eu tenho que oferecer 1000 holocaustos ao Senhor. Há uma intensidade na adoração deste homem aqui, meus irmãos. Neste momento a gente vê exatamente que não apenas ele ama estar no meio adorando ao Senhor, mas quando ele vai adorar ao Senhor, há uma integridade de ser aqui. Ele se entrega totalmente, sem reservas, sem reserva. Ele dá muito mais do que ele podia. Aliás, ele dá muito mais do que necessitava dar. Isso é interessante, meus irmãos, muito interessante, porque aqui poderia ser chamado de exagero de adoração. Você poderia dizer assim, isso aqui é um exagero, e de fato é, isso aqui é um exagero. Não havia necessidade dele oferecer 1000, mas ele quer oferecer 1000, porque para ele, o objeto
do seu amor é mais digno do que qualquer coisa. Vocês captaram? O objeto do seu amor, que é Deus, é digno de muito. Pense isso aqui, irmãos, por favor. Quanto mais você amar a Deus, mais você dará. Quanto menos você amar a Deus, menos intensidade haverá na sua adoração. Isso é fato. É fato, irmãos. A gente vai lá para o Novo Testamento e eu quero dizer para vocês que intensidade não tem a ver com volume. Não tem a ver com volume. Quando eu falo de intensidade, eu estou falando de integralidade. É isso que eu estou falando. Salomão poderia dar se ele tivesse e aquele que ele tivesse fosse o que ele daria ao Senhor, seria suficiente, seria intenso, porque era aquilo que ele tinha. Mas ele tinha 1000, sim ou não? Ele tinha 1000, por que não dá 1000? Por que não dá 1000? Se ele tinha, por que não dá? Essa é a pergunta que nós podemos fazer aqui esta noite. Porque ele poderia dar só 1, mas ele também tem 1000. Por que não dá 1000? Simples, irmãos. Abra sua Bíblia lá em Marcos, por favor. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Por favor. Tendo em mente que intensidade não tem nada a ver com volume, mas tem a ver com integralidade. Adorar de forma inteira, não repartida. É essa a ideia. Tendo isso em mente, veja o que diz esse texto aqui. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Vamos ler o texto. 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes volume. Volume não tem nada a ver com intensidade. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Isso significa volume. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco, menos volume. Mas era o que ela? Vamos lá, irmão. Menos volume. Mas era o que ela? Integralidade. Capite comigo. Os ricos davam muitos. Isso era apenas volume. Não significava intensidade. A viúva deu apenas 2 moedinhas. Mas o que ela tinha? Integralidade. Intensidade. Vamos continuar o texto, por favor. 43. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros, pois todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Você veio e você está dando a Deus hoje o que sobrou? É o que sobrou? Isso não chama atenção nenhuma de Deus. Porque sua adoração, seu amor, aliás, a sua adoração não parte de um coração que ama a Deus. Porque um coração que ama a Deus, devota-se a Ele com intensidade. A gente não veio aqui dando essas 2 horazinhas como sobra de toda a semana. Não, para nós isso aqui é a cereja do bolo. Que viveu durante toda a semana adorando a Deus. E nos reunimos aqui para, de forma intensa, cultuar a Ele. Olha outro texto, meus irmãos. João capítulo 12, por favor. João capítulo 12. João 12. Rapidinho, que eu tenho mais um texto para vocês aqui nesse ponto. João capítulo 12.
6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Olha, agora, presta atenção, irmãos. Ele era um perfume / volume. Aqui nós temos um perfume caro, logo nós temos volume. Mas este volume também era dado com intensidade. Não necessariamente quando você dá muito, é integral. Mas você pode dar muito e ser integral. É o que aconteceu aqui, conta no texto. 4. Versículo 3 ainda. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Que objeção? Que exagero! O Salomão lá, foi quantos que Salomão sacrificou, irmãos? 1000. Que exagero! Para que esses 1000 holocaustos, se só um basta? Salomão amava tanto o Senhor, que o seu coração não se contentava com um. Essa mulher aqui sabia da preciosidade que estava diante dela. Ela sabia muito bem que o Rei dos Reis, o Salvador de sua vida, estava diante dela. O que ela tinha era caríssimo, mas diante do valor dele, era nada. O que é que ela faz? Quebra o frasco e derrama aos pés de Jesus. Aqui nós temos, no primeiro texto nós temos pequena quantia, mas grande intensidade. No segundo texto nós temos grande quantia com grande intensidade. Agora, vá lá para Lucas capítulo 18, por favor. Lucas 18. Lucas 18, versículo 9 ao 14. Lucas capítulo 18. Versículo 9, diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para cultuar. E lá eles foram cultuar, certo? Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé, orava no íntimo. Como é que ele orava? Deus, bendito sou eu, né? Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha o que ele faz, volume, jejuo 2 vezes por semana, olha como eu sou o cara, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quantidade, volume. Mas olha a continuação do texto. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. 14. O que Jesus diz? Eu lhes digo que este homem, e não o outro, o que deu grande volume, jejuava 2 vezes, fazia tudo. Esse homem voltou para casa batendo. Por quê? Porque os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. O que fica aqui para nós, irmãos? Qual é a lição que tira para nós? A intensidade de sua adoração será grande ou pequena, conforme for o valor que você dá ao objeto de sua adoração. Grave, note, quando chegar em casa coloque lá no Facebook. A intensidade de sua adoração será grande ou pequena, conforme for o valor que você dá
a Deus. Se Deus tem muito valor para você, a intensidade de sua adoração será grande. Se Deus tem pouco, sua intensidade é pouca. Não há intensidade. A gente aprende aqui com Salomão que ele é reconhecido como um homem que amava ao Senhor, mas não com palavras. Ele demonstrava isso com atitudes. Como? Andando de acordo com o que Deus falava. Como? Mantendo uma vida de oração, amando adorar a Deus. Como? Adorando a Deus com intensidade. Minha oração é para que Deus abra os seus olhos e você entenda isso. Você ama a Deus? Faça-se essa pergunta, você, por favor. Você ama a Deus? Ou no seu coração está entronizado outra coisa que não é Deus? Talvez seja o trabalho, por isso que você trabalha tanto. Porque você ama ganhar o dinheiro. Por isso que você gasta tantas horas no dinheiro, trabalhando. Você anda de acordo com os preceitos do lucro. Você mantém uma vida no lucro. Você sai atrás com intensidade. Essa é a razão. É o que você ama. Você ama isso. E aquilo que você ama, você devotará a sua vida. O que você ama? Você ama seu esposo, sua esposa. E eu sei que você está entendendo o que eu quero dizer. Não estou dizendo que nós não devemos amar essas coisas. Mas Jesus Cristo disse uma coisa. Aquele que ama mais ao pai ou à mãe, ama mais do que a mim, não é digno de mim. Quem está em seu coração? Quem motiva você? Quem faz você andar? Quem faz você viver? Quem faz você sorrir? Quem faz você se alegrar? Quem faz você se encontrar para adorar a Deus? Quem faz você viver? Quem faz você se acordar pelas manhãs? Qual a motivação que você tem em todas essas coisas? É Deus? Ou é qualquer outra coisa? A intensidade de sua adoração será grande ou pequena, conforme o valor que você dar a Deus. Se você ama a Deus, você dará a Ele tudo. Não apenas uma parte, não uma porcentagem, tudo.